Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo eu trago tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Reforço para o técnico Roger Machado, já que o Inter entra em campo amanhã, 9h30 contra o São José lá em Novo Hamburgo, e tem detalhes importantes sobre a equipe que deve ser mandada a campo. Vai ter jogador sendo poupado ou não? A gente traz mais detalhes sobre relacionados, time, tudo que você precisa saber para o jogo de amanhã e principalmente aí esse reforço para o Roger Machado. Falando em reforço, tem um que tá chegando, tá? Tem empresário em Porto Alegre e o Inter deve anunciar mais um jogador nas próximas horas. Além disso, a gente fala da nova investida do Flamengo por Vitão. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai na KTO para brincar, para se divertir, e é lá na KTO também que tem as melhores odds pra tu botar uma graninha e tirar uma grana também e brincar e principalmente se divertir, tá? Casa de apostas é coisa séria, então o site é proibido para menores de 18 anos. Gente, bora lá, vamos falar aqui do Internacional e eu quero começar falando do jogo de amanhã, tá? O Inter entra em campo 9h30 da noite contra o São José, jogo que seria no Paço da Areia, só que na primeira rodada teve uma briga entre as organizadas do Zequinha e do Pelotas, tá? O time lá de Pelotas, e por conta dessa confusão, o Paço da Areia foi interditado para esse próximo jogo. A partida vai acontecer no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Vamos lá, Rocher, Tabata, Gabriel Carvalho, Cleiton Sampaio, Bruno Gomes, todos seguem de fora no departamento médico. Cleiton Sampaio, Bruno Gomes e Carvalho, o Gabriel Carvalho devem demorar mais, tá? O Rocher e o Tabata sim devem voltar, quem sabe, nesse mês de fevereiro. Mas tem uma novidade importante, aliás, duas. Primeiro, o Ener Valencia treinou hoje normalmente no CT Parque Gigante e deve ir para o jogo. O atacante equatoriano teve um desconforto muscular na coxa, tá? Ficou fora dos 2 primeiros jogos do Inter no Gauchão, ele jogou amistoso contra o México e no treino seguinte sentiu esse problema, mas agora deve ser relacionado. Hoje treinou normalmente, com bola com os demais atletas, deve ir para a partida. Quem também deve ir para o jogo é o Carboneiro, tá? Que tem treinado já desde há 2 semanas atrás, foi oficializado, agora tá no bid, ainda ficou fora porque não estava 100% para o jogo contra o Juventude, a vitória por 2-0 no Beira-Rio no final de semana, mas agora ele tá pronto, deve ser relacionado também com o Ener Valencia pro jogo de amanhã. Provável Inter, tá? De Antony no gol, Aguirre na direita, Vitor Gabriel e Vitão na dupla de zaga e o Bernabé na lateral esquerda. Fernando primeiro volante, mais à frente Thiago Maia, Wanderson, Alan Patrick e Wesley e o Borré no comando de ataque. O Inter não deve poupar para amanhã, tá? O Inter tá fazendo um trabalho intenso do ponto de vista físico, tá, para esse início de temporada, e o Roger mesmo destacou na última entrevista coletiva que uma hora a conta também chega, uma hora os jogadores vão cansar e ele vai ter que tirar, vai ter que cuidar a gerir essa minutagem com a fisiologia do clube, o Paulo Paixão, preparador físico, mas o Inter quer dar um gás para quem sabe poupar na rodada pré-Grenal. Tem 2 rodadas até o Clássico Grenal, que é sem ser nesse final de semana agora, no outro na Arena, dia 8. Então, é sim bem possível que o Inter vá com o time principal, força máxima amanhã, e comece a gerir a minutagem de alguns jogadores antes do Clássico Grenal, que é, como eu disse, sem ser nesse próximo final de semana, no outro. Vamos para o mercado, eu quero falar aqui sobre 2 situações importantes. Antes, lembrando, tá? A gente tá com a missão de chegar até dezembro, até o final do ano, pelo menos, nos 100 mil inscritos. Imagina a plaquinha bonitinha aqui do YouTube, 100 mil inscritos. Pô, ia ser do caramba, né? Então, te inscreve. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita e isso me chateia muito. Então, rola a tela pra baixo e aperta no botãozinho de inscrever-se, que dá uma força enorme, é de graça. Deixa o like também, porque quando tu deixa o like, tu mostra pro YouTube que tu tá curtindo o conteúdo. E ele recomenda pra mais e mais pessoas chegarem aqui ao canal e terem sempre informações do Inter, como a gente traz 2 vezes ao dia. E vamos voltar com as lives também, já tô avisando a galera. Então te inscreve aí, tá? Vamos lá, eu quero começar falando da nova investida do Flamengo pelo Vitão, tá? O Flamengo tá fazendo uma nova carga pelo Vitão, mas sem aumentar a proposta, vendo se o Inter aceita os 6 milhões de euros, lembrando que o Inter tem 80% desse valor, e o Flamengo perdoando os valores que o Inter terá de pagar pelo Thiago Maia, 4 milhões de euros. O que acontece? O Inter já avisou o Flamengo, ó, Flamengo, tem 4 milhões para pagar, só que não são os 4 milhões de euros agora. A gente tem que te pagar 700 mil euros que atrasou e a gente sabe que atrasou e que a gente tá te devendo. E o Inter, inclusive, tem um planejamento de pagar em fevereiro o Flamengo esses valores pelo Vitão. E aí, o que acontece?
o Flamengo estava tentando uma nova carga para levar o Vitão. Mas o Inter deixou claro, tá? E eu ouvi isso da boca de um dirigente importante do Inter. Por esse valor, a gente não vai negociar o Vitão. Não tem. 6 milhões de euros pra gente ficar com 80% do valor, 4 milhões de euros pro Inter, porque os outros 20% são do Vitão. Dá pro Inter negociar e ficar com mais do que os 80% que tem, porque os 20% não são de nenhum clube. Então é mais fácil tu negociar se os outros 20% são do jogador. Tá? Mas igual, na prática, 10 milhões de euros totais, 4 do valor do Thiago Maia, 4 milhões de euros e 6 milhões que o Inter ficaria com 80%. Na prática é isso. O Inter disse, por esse valor eu não vendo o Vitão. Pode tentar. Tanto que o Inter tem uma ideia de que o Vitão vale ali entre 13, 14 até 15 milhões de euros. E o Inter tem 80% do jogador. Então, o Inter mais uma vez negou a investida do Flamengo pelo seu zagueiro, que por hora fica em Porto Alegre, fica no Internacional. Falando em Inter, Porto Alegre tem jogador chegando, tá? O que eu quero falar aqui? Do Ramon, que tá muito próximo de ser reforço do Inter. O lateral esquerdo que pertence ao Olympiacos, da Grécia, foi revelado pela base do Flamengo, jogou no Espanhol da Espanha também, foi pro Olympiacos da Grécia e foi emprestado pro Cuiabá, onde na temporada passada ele fez 46 jogos, tá? 2 gols e 4 assistências e... Lá na Europa, no Espanhol, 15 partidas e 2 assistências. Os números não são ruins do Ramon. Estaria vindo para ser uma opção para o Bernabéu, não para ser titular de imediato, obviamente. O Botafogo, todo poderoso Botafogo, atual campeão da América e brasileiro, demonstrou interesse no Ramon, mas ele optou pelo Inter, tá? Isso já ficou claro. Inclusive a informação é de que o empresário dele, se não chegou hoje, tá vindo já para Porto Alegre para terminar os trâmites burocráticos com o Inter e o Inter contratar ele por empréstimo, tá? O Ramon deve vir então por empréstimo lateral esquerdo para ser mais uma opção para o Bernabéu, já que o Inter só tem o garoto Pablo, que é da base, porque o René foi pro Fluminense, terminou o contrato, não renovou, então o Ramon tá muito próximo de ser reforço do Internacional, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima!